Oi, eu sou a Aline. E eu sou o Getro. E nós vamos falar hoje sobre a nossa viagem de São Paulo para Perth. A gente está aqui há 2 semanas e a gente saiu no dia 23/6 de São Paulo e chegou em Perth no dia 25. Foi um longo trajeto. O nosso primeiro voo foi Guarulhos-Santiago. Depois a gente fez uma conexão. Foram 4 horas e 15 minutos, né, de voo. De voo, isso. E aí a gente esperou mais umas 5 horas no aeroporto e depois pegou um voo de Santiago para Melbourne. Que foi 15 horas de voo. 15 horas de voo. Depois... voo tranquilo, sem turbulência, sem nada. Não... Acho que por ser, como ele é um voo longo assim, ele fica muito alto e aí as turbulências ficam bem fraquinhas, quase imperceptíveis assim. Então, às vezes a pessoa tem medo de avião, pode vir tranquila que não vai ter problemas assim com voo. Em Santiago a gente deu uma parada de umas 5 horas, né? E aí a gente parou para comer comida diferente da aeronave. Em todos os trechos a gente teve serviço de bordo, mas a comida é um pouco limitada. Então a gente parou no Chile, né? Em Santiago, a gente aproveitou para comer. Lá a gente pagou acho que em torno de uns R$90, né? Foram 16 mil pesos chilenos e a gente comeu 2 hambúrgueres e 2 chopps. Isso. É um preço salgadinho, mas é preço de conexão de aeroporto, né? Então, e também como não tem muito o que chorar, não. Como a gente veio em junho, começou a temporada de inverno, então acho que eles dão uma aumentada no valor. Alta temporada e conexão, o preço vai lá em cima, mas qualquer aeroporto, né? Quem está acostumado a viajar sabe que qualquer aeroporto é assim. Isso. Aí depois quando a gente pegou o voo para Melbourne, lá também teve serviço de bordo. A gente foi de Latam, a gente pegou aquele espaço mais, então a nossa perna ficou um pouquinho mais à vontade e a gente teve sorte também do voo estar vazio. Então na fileira que a gente estava só tinha nós dois e era uma fileira de 3 lugares, então a gente meio que revezou para deitar. Em Melbourne a gente passou pela imigração. Como o nosso destino até aquele voo era Melbourne, a gente não tinha ainda o trecho de Melbourne para Perth. Então a gente passou pela imigração, a gente teve que pegar as bagagens de volta. Lá na imigração foram 3 paradas. Primeiro, logo que a gente desceu do voo, logo saindo do portão, a gente passou por um guardinha que ele fez algumas perguntas como quanto tempo você vai ficar, qual que é o final, né? Para onde você vai mesmo? Você vai ficar em Melbourne ou vai para outro lugar? O que mais que eles perguntaram? A vacina amarela. E aí eles fizeram uma anotação. Vacina da febre amarela. Da vacina, o certificado contra a vacina da febre amarela. Isso. E aí lá a gente pegou e tinha no avião eles entregam um documento, que é um cartãozinho para você colocar algumas informações. Um formuláriozinho de dados que você vai informar com quem que você está indo, se você está levando algum tipo de comida, algum produto perecível, ou coisas ilícitas. Se você está levando inclusive até anelzinho de madeira, essas coisas você não pode levar. Não pode levar nada disso. E aí nesse formulário você tem que preencher dizendo o que você está levando, né? Porque aí o cara te pega na mentira lá dentro. E aí você preenche, aí quando a gente parou nessa primeira guardinha, aí ele fez uma anotação nesse formulário. Aí a gente seguiu, pegamos a fila oficial, né, acho que da imigração oficial, que é naquela cabinezinha onde tem os guardinhas e tem até os agentes alfandegários. Os agentes, e tem um computador e tal. E aí eles fizeram as mesmas perguntas, basicamente, com um pouquinho mais de detalhe. Ele pediu para ver o certificado, ele perguntou que escola que eu iria estudar, quanto tempo. Passou pela alfândega. Isso, passou pela alfândega. E aí ela fez as mesmas perguntas, mais ou menos, pediu alguns documentos, o formuláriozinho, pediu os documentos para saber, mas é só para confirmar, porque a tela dela lá do sistema deve aparecer tudo que a gente já tinha colocado antes. E aí a gente seguiu para pegar as malas. Quando a gente seguiu para pegar as malas, teve mais uma parada, que aí tinha mais a gente pegou agentes. as malas. Não,
pegou as malas e depois passou por uma menina que perguntou perguntou do certificado da vacina. só do certificado da vacina da febre amarela. Isso. Nem pediu pra ver nada, só pediu. E aí a gente pegou as malas e saiu. Enfim, passamos. De Melbourne pra Perth, a gente comprou o voo pela Qantas. Na hora. A gente comprou na hora, enfim, porque... Tudo eletrônico. Tudo eletrônico, a gente comprou na hora. A gente já fez o check-in online nos totens que tem lá. Quando você faz o check-in, você já tira também as fitas para colocar na sua bagagem. Você faz o check-in, sai o seu bilhete... A etiqueta da bagagem para despachar. Isso, já sai o check-in, já sai o bilhete de bordo e também as etiquetas. E aí você, lá no aeroporto de Melbourne, tem um lugar próprio para você despachar a bagagem. Bag drop. Isso, você mesmo coloca a sua bagagem lá, você põe para ler o seu bilhete de bordo, ele vê quantas bagagens você tem direito, você vai colocando lá. O próprio sistema já lê as etiquetas, você coloca praticamente uma balança ali. A esteira já é uma balança, ele já faz um escaneamento de toda a sua bagagem, lê onde está as etiquetas. E aí, conforme o seu cartão de embarque, ele já vai disponibilizando para qual esteira que a sua bagagem vai. E dali você não vê mais a sua bagagem, só vai ver só no destino final. E aí a gente pegou um voo pela Qantas também, foi bem legal o voo. Teve serviços de bordo também. A aeronave é um pouquinho mais antiga, mas veio bem tranquila. É um Airbus A330, né, que a gente veio. Um voo bem mais baixo, teve um pouquinho mais de turbulência, acho que também por causa da época do ano, né, que tem mais nuvens e tal, a época do inverno, mas foi tranquilo, foi bem tranquilo assim o voo. E aí quando a gente desceu em Perth, a gente pegou as bagagens e foi procurar o lugar para ir de Uber até a nossa acomodação. Lá no aeroporto de Perth tem um lugar específico para você pegar o Uber. Existe um parceiro do Uber também, que é o... concorrente do Uber. Um concorrente do Uber, desculpa. Que é o Ola. E aí você pode optar pelo Ola ou pelo Uber ou se você quiser pegar um táxi, também tem alguns táxis. Mas como a gente conhecia mais o Uber, enfim, tava cansada, não queria pensar muito, a gente pegou o Uber e foi tranquilo do aeroporto até a acomodação. Às vezes esse Ola é o mais barato, mas pelo que eu vi até agora, a maioria das vezes o Uber foi mais barato mesmo, foi melhor. Por enquanto. Foi fácil, assim. É a mesma coisa de pegar o Uber em qualquer outro lugar do mundo. Isso aí. E foi isso, o nosso trajeto. E a gente saiu de lá no dia 23, às 16h15, e chegou aqui no dia 25, na terça-feira. Tarde, né? À tarde foi? À tarde, acho que em torno de 1h da tarde, mais ou menos. Foi bastante cansativo, mas deu foi tranquilo. Comeu um dia, né? Um dia não existiu pra gente. Depois agora a gente recupera quando voltar. Quando a gente voltar pro Brasil, a gente recupera esse dia. E é isso. Fica com Deus. Beijos. Tchau.